Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e o que leva uma pessoa a perder uma rosa do deserto? O que causa a morte de uma planta? Por que tem tanta gente se frustrando aí porque não consegue manter suas plantas vivas, porque perdem muitas plantas e acabam até desistindo desse cultivo? É sobre isso que nós vamos falar hoje. E se você está chegando aqui agora, não esqueça de deixar o like no vídeo, curta e compartilhe os vídeos que você assistir por aqui, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e marca o sininho para ser sempre avisado quando tivermos novos vídeos por aqui. E aí, você que cultiva rosas do deserto, você já perdeu muitas plantas nesse cultivo? Já se frustrou vendo aquela planta que você tanto gostava de repente aparecer com uma raiz podre e morrer e não entender o que é que você fez de errado? Você tem tido dificuldade nesse cultivo? Tem se frustrado aí porque suas plantas não desenvolvem como poderiam? Ou você vê aí suas plantas minguando e sem saber o que é que você está fazendo errado? Bom, o primeiro conselho que eu posso dar a você é que você não desista desse cultivo, não desista de jeito nenhum, porque você vai estar aí abdicando de uma atividade que com certeza poderá te dar muito prazer e alegria. E o segundo conselho que eu te dou é busque informações confiáveis. Tem muita gente aí na internet publicando todo tipo de receita para você cultivar rosas do deserto, prometendo que suas plantas vão explodir em flores, prometendo aí desenvolvimento da noite para o dia, e você acaba aplicando algumas receitas nas suas plantas que podem acabar matando elas. Então tem muita coisa errada sendo difundida por aí, então toma bastante cuidado com as fontes de informação que você busca na internet para cultivar as suas plantas. Além dos erros, tem muitos mitos circulando por aí, como o da vitamina B1. Você já viu por aí? Tem muita gente falando sobre isso, dizendo que a vitamina B1 ela serve para ajudar a sua planta a enraizar. Dizem que é até um hormônio enraizador. Isso não é verdade. Tem muita gente comprando tiamina na farmácia e jogando aí nas suas plantas. Gente, isso não faz efeito nenhum, o efeito não é significativo. Já fiz vários experimentos e com certeza eu posso afirmar para você que não faz diferença alguma. E aí é tanta coisa circulando na internet, é tanta informação, é tanta gente transformando esse cultivo em uma coisa mirabolante, uma coisa extremamente complexa, que muita gente acaba se perdendo, acaba enfiando os pés pelas mãos e acabam aí exagerando em algum procedimento, em alguma coisa que você coloca nas suas plantas e elas acabam não reagindo tão bem. E olha, rosa do deserto não é uma planta complexa, não é uma planta que precisa assim de um cuidado no cultivo, não. Eu te garanto que são plantas simples, são plantas de fácil cultivo, e para você cultivar rosa do deserto com o mínimo de sucesso aí, você só precisa se atentar a 3 pilares básicos: sol, rega e substrato. Você conseguindo alinhar esses 3 pilares, com certeza você vai ter muitas plantas belas e saudáveis aí no seu jardim. O primeiro pilar que eu falei é o sol. Por que eu falo de sol? Porque as rosas do deserto são sim plantas de sol. Elas precisam de 5 a 6 horas de sol por dia no mínimo para conseguir produzir uma floração abundante, e não é só para as flores não. Elas precisam desse sol também para engordar o seu caudex, para produzir energia, para ter mais folhas, para crescer mais. Então o sol estimula tudo isso aí nas suas plantas. Mas você deve tomar cuidado com o excesso, porque muitas rosas do deserto são mais sensíveis e vão apresentar problemas como queimaduras quando estão expostas a um sol muito intenso como aqui o do Piauí. Mas um erro que você não pode cometer de jeito nenhum é cultivar a sua rosa do deserto na sombra ou à meia sombra. Essa rosa do deserto cultivada na sombra, com certeza ela vai estar muito mais suscetível a desenvolver problemas com fungos ou bactérias que podem causar apodrecimento, e o desenvolvimento dela vai ser muitíssimo lento. Ela vai ficar com aquelas folhas com um verde opaco, sem vida, o caudex pode começar a ficar murcho, enfim. Rosa do deserto sendo cultivada na sombra, sem uma exposição mínima ao sol, é problema. Uma outra questão é a rega. A rega ela deve ser abundante nas rosas do deserto, ao contrário do que muita gente pensa.
Você deve regar abundantemente a sua planta, molhar ela toda sempre que o substrato estiver totalmente seco. O erro está aí. Muita gente rega a sua planta quando aquele substrato ainda está úmido. E se você ficar regando a sua planta frequentemente quando o substrato ainda tem umidade, é aí que você vai gerar um problema nas raízes que pode ocasionar uma podridão, que é a principal causa de morte nas rosas do deserto. O segredo é você entender em quanto tempo o substrato que você usa aí na sua região fica totalmente seco. E aí que você vai estabelecer o regime de regas aí nas suas plantas. Você vai regar sempre que esse substrato estiver totalmente seco, e quando você fizer essa rega, a rega ela tem que ser abundante. Rega abundantemente até a água sair por baixo pelos buraquinhos de drenagem do vaso. E o terceiro pilar é o substrato. Nada adianta você regar abundantemente a sua rosa deserto, como deve ser, se você tem um substrato que retém muita umidade. E muita gente me pergunta qual o substrato ideal para suas plantas, o que é que você deve usar. Olha, o substrato ideal é o que você encontra aí na sua região, porque não vale a pena comprar substrato na internet, porque o frete fica muito caro. Então entenda o que é que um substrato para rosa do deserto precisa ter, quais são as características de um bom substrato para uma rosa do deserto, e use os materiais que você encontra aí na sua região. O substrato ideal para a rosa do deserto, ele precisa apresentar uma ótima drenagem. Então você deve buscar os materiais que forneçam essa característica para o substrato que você vai usar na sua rosa do deserto. E os materiais são os mais diversos: casca de pinos, carvão moído, areia grossa de construção e por aí vai. São muitos materiais que a gente encontra nas diferentes regiões do Brasil que vocês podem misturar ao substrato para deixá-lo mais drenante. Então encontre um substrato qualquer para plantas aí na sua região e você adiciona esses elementos que podem torná-lo mais drenante e assim adequado para a sua rosa do deserto. E teria ainda um quarto pilar, que eu nem mencionei, mas que é importante, que é a adubação. Você deve sempre adubar sua rosa do deserto com regularidade, mas eu não deixei ele entre os três principais, porque a depender do substrato que você utiliza, o substrato em si já fornece nutrientes para a sua planta. Tem tanta gente por aí que cultiva a rosa do deserto e nunca aduba elas, e as plantas estão sempre floridas porque elas usam um bom substrato. Também depende do clima da sua região, então isso pode variar um pouco essa necessidade da adubação. A adubação sim é importante, mas tem muita gente por aí conseguindo ter sucesso nesse cultivo com uma adubação mínima. Na verdade, você deve observar as necessidades da sua planta e aí sim adequar essa adubação. Mas os três pilares mesmo principais são esses que eu mencionei: sol, rega e substrato. Você conseguindo alinhar esses três pilares, com certeza você vai ter muitas plantas bonitas e saudáveis aí. E olha, se atenta a isso, se atenta a esses três pilares básicos. Estabeleça um cultivo de simplicidade aí com as suas rosas do deserto, que você vai ver como elas vão começar a te surpreender. Porque, gente, as rosas do deserto, elas não são plantas frágeis, não são plantas complexas, não são plantas sensíveis, muito pelo contrário, são plantas muito resistentes. Porque para matar uma rosa do deserto, gente, você precisa errar muito, e por muito tempo, porque são plantas muito resistentes. Elas suportam os mais diversos procedimentos, aquelas podas radicais, podas de galhos, e elas conseguem muitas vezes se recuperar de estados muito degradados e voltar ainda mais bonitas. Quem me acompanha aqui sabe que eu adoro pegar aquelas plantinhas maltratadas e cultivá-las ali, cuidar delas até que elas voltem aí com força total, com mais beleza, ou uma beleza que elas nunca tiveram em toda a sua história, desde a germinação da semente. Esse é um dos grandes prazeres que eu tenho no cultivo de rosa do deserto, de pegar plantas ali maltratadas e cuidar delas. E realmente é muito prazeroso, muito recompensador quando a gente vê ela se recuperando e agradecendo com uma bela floração, com uma copa cheia e bastante saúde. E é para isso que eu estou aqui, para te ajudar, para mostrar como esse cultivo é simples e como esse cultivo deve ser leve, não deve ser uma coisa frustrante
e pesada. É por isso que eu produzo conteúdos aqui no YouTube, no Instagram, é por isso que eu criei um curso, o método Rosa Deserto de AZ, que te leva do estágio ali de 0 até o mais avançado, aí você se torna de fato um expert nesse cultivo. Quer ver uma ideia do que eu estou falando? Dá uma olhada nesse depoimento de uma das minhas alunas do método Rosa Deserto de AZ. Sou Maria de Fátima Silva Ribeiro, sou de Bacabal, Maranhão. A minha maior dificuldade com a rosa do deserto foi a falta de informação. Na realidade, ainda fazia o curso, eu não sabia nem a dificuldade que se tinha para cultivar a rosa do deserto. Com o tempo eu fui descobrindo, depois do curso foi que eu fui aprendendo a resolver o problema, né? Agora, com um pouco de experiência, com estudo, com a ajuda do grupo, já consegui mais conhecimento, está mais fácil. Aprendi a cuidar mais das minhas plantas. Depois do curso, eu já podei uma planta. Por incrível que pareça, aprendi a usar o substrato bom. O substrato, né? Um fertilizante, fertilizar direito, né? Nas minhas plantas, que tá dando certo, que tá ficando bonito, que eu tô orgulhosa. Viu que legal? A minha ideia sempre foi essa, com esse curso que eu montei especialmente para vocês aí que querem realmente adentrar esse mundo do cultivo de rosas do deserto. É transformar vidas através do cultivo dessas plantas maravilhosas. É para isso que eu estou aqui, é para isso que existe o curso, e para quem anda me perguntando, tem muita gente me mandando mensagem, e em breve, muito em breve, eu vou abrir as inscrições para a nova turma. Então fiquem ligados aqui no YouTube, lá no Instagram, porque vai ser um período limitadíssimo para a inscrição dessa nova turma, tá bom? Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo à vontade. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e também me siga no Instagram que está aqui embaixo. Até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau!